Agatha finalmente conseguiu o que tanto queria e se casou pela segunda vez com Antônio La Selva. Radiante por dar o golpe do baú, a vilã quer muito mais e vem envenenando o rei da soja para ficar com toda a sua fortuna após sua morte. O que a megera nem imagina é que será descoberta por Caio, que irá arrancar a sua máscara da melhor forma possível em Terra e Paixão. A derrocada de Agatha começará após Angelina desconfiar que a bruxa está envenenando o patrão e conseguir uma amostra da erva usada pela vilã na comida e bebida do rei da soja. A partir daí, a governanta se unirá com Jurecê e Caio para fazer justiça contra a vilã. Após conseguir a planta misteriosa que Agatha esconde, Angelina mostrará a erva para Caio, que correrá para pedir auxílio a Jurecê. Diante do indígena, o protagonista de Terra e Paixão ficará chocado ao ouvir que a tal planta pode deixar uma pessoa inconsciente. Com Antônio La Selva cada vez mais desmemoriado e debilitado, Caio matará a charada e constatará as más intenções da mãe com o pai. Surpreso ao descobrir que Agatha não é quem ele imaginava, Caio decidirá desmascarar a Agatha da melhor forma e procurará Marino para contar tudo o que sabe sobre a mãe. Ao arrancar a máscara da megera para o delegado, Caio deixará a vilã a um passo da prisão, mas o inesperado acontecerá. Após ouvir a denúncia de Caio contra a própria mãe, Marino decidirá se dirigir com o protagonista até a mansão dos La Selva e dar voz de prisão para Agatha. Porém, o delegado não terá tempo de levar a vilã para a cadeia e terá uma enorme surpresa ao encontrar a bandida morta de forma misteriosa. Conhecida por sua boca de sacola e por nunca ter tido uma relação íntima, Angelina finalmente terá sua primeira vez. Após declarar seus sentimentos por Agatha e tentar de tudo para ficar com a esposa de Antônio, a governanta dos La Selva ganhará um novo amor e perderá a virgindade em cenas que estão por vir. Angelina se envolverá amorosamente com Silvério e fará amor com o advogado de Antônio La Selva. Com o passar do tempo, a relação entre os dois ficará cada vez mais séria e a funcionária do rei da soja decidirá mudar radicalmente de vida. Após sofrer poucas e boas com as manipulações de Agatha, Angelina conseguirá engatar um romance e terá um amor para chamar de seu. Após a esposa de Antônio La Selva perder a vida de forma misteriosa, a governanta passará a se envolver com o advogado, perderá a virgindade e esquecerá Agatha de uma vez por todas. E cada vez mais envolvida com Silvério, Angelina resolverá abandonar seu posto de governanta na mansão dos La Selva, se casará com Silvério e terá uma mudança radical em seu destino. Mas, até chegar o dia em que conseguirá esquecer de Agatha, Angelina ainda sofrerá um bocado nas mãos da megera. Sabendo que a amiga é apaixonada por ela, a vilã usará dos sentimentos da governanta para manipulá-la a seu favor em plano macabro para tentar destruir Antônio La Selva. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, uma colaboração improvável surge para desvendar um crime cometido por Agatha. Angelina une forças a Jurecê na missão de confrontar a vilã. Apesar de sua aparência ingênua, a governanta de Antônio demonstra astúcia ao perceber que o patrão está sendo vítima de envenenamento por parte da esposa. Mesmo mantendo uma relação ambígua com Agatha, Angelina decide agir. Angelina, conectando os pontos, suspeita que Agatha planeja roubar a fortuna do fazendeiro e, consequentemente, abandoná-la. Diante dessa possibilidade, a experiente personagem decide expor a verdade sobre sua melhor amiga. Demonstrando perspicácia, a governanta rapidamente percebe que a feiticeira está adicionando uma erva desconhecida à comida e à bebida do vilão. Essa prática tem levado o fazendeiro a apresentar sintomas de desmemória e debilitação. Agindo com rapidez, ela consegue obter a planta misteriosa e a apresenta a Caio. O perspicaz protagonista prontamente busca esclarecimentos com Jurecê. Dessa forma, Caio e Angelina localizam o pajé, surpreendendo-o com a atitude da governanta. O indígena realiza uma análise da erva, desvendando o mistério. A planta tem o potencial de induzir a inconsciência em uma pessoa. Surpresos com a descoberta, o herói e a experiente Angelina optam por relatar as ações de Agatha Marino, sinalizando o desfecho iminente da vilã. Contudo, antes que o delegado possa efetuar a prisão, fica atônito ao constatar que Agatha foi misteriosamente assassinada. O dono de Nova Primavera está de volta,
e os próximos capítulos reservam um grande acontecimento. Antônio recuperará sua saúde e voltará a estrelar como o maior vilão de Terra e Paixão. Tudo se decorrerá nos próximos dias, com Agatha descobrindo tudo sobre Irene. Inclusive, seu segredo na participação na morte de Daniel. Agatha não terá tempo suficiente para encontrar com Marino. O motivo? A vilã morrerá antes mesmo de realizar a denúncia contra a rival. A análise do legista mostrará que a esposa de Antônio La Selva foi envenenada. Porém, Antônio irá parecer não se importar tanto, já que sua saúde estará bem melhor. Antônio promove festa com a família. O fazendeiro, agora viúvo, estará disposto a reunir a família para um jantar em comemoração especial, demonstrando estar tranquilo com a morte da vilã, mesmo tendo suas desconfianças com Irene, que era uma grande inimiga de Agatha. Irene ficará sem saída ao saber por Ramiro que existe uma evidência que poderá ser usada na investigação sobre a morte do seu filho. Nem Ademir, nem Andrade, muito menos Antônio. O abusador de Petra na infância é um personagem que ainda vai entrar em Terra e Paixão. Trata-se de um tio, irmão de Irene, que reaparecerá em Nova Primavera para aterrorizar a sobrinha. Heriberto Leão foi escalado para interpretar o personagem que se chamará Dirceu. A descoberta deve acontecer no meio de dezembro pela agrônoma. A essa altura, Petra já terá visto o rosto de quem lhe estupou quando menina em um outro sonho, mas não saberá sua identidade. Quando Dirceu chegar à sua casa, ela imediatamente o reconhecerá. Antes disso, o telespectador verá o tio observando Petra dormindo e dando a entender que foi ele quem cometeu o crime contra a sobrinha. Assim que Petra botar os olhos no parente, ela terá certeza de que foi ele quem a molestou, mas conseguirá se segurar. Ainda insegura, a jovem procurará Marta e dirá que precisa ter certeza de que não é fruto de sua imaginação. Enquanto isso, Dirceu tentará se aproximar de Petra, mostrando-se um tio bastante amoroso. A mulher de Luíde ficará em pânico cada vez que Dirceu tentar ficar sozinho com ela. Ele chegará a trancar a porta do quarto para ficar mais à vontade com a sobrinha, que gritará e será salva pelo italiano. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Agatha vai ser envenenada, cairá da escada e morrerá com um tiro no coração. Agatha tanto faz que acaba tendo seus dias contados na Terra. Desde que retornou com o plano de se vingar de Antônio, Agatha tem tentado de tudo para roubar o que é dele. Além disso, a víbora usa veneno para conseguir acabar com ele de vez. Contudo, a Agatha sabe que não pode matá-lo, pois precisa que ele assine os documentos passando tudo para o seu nome antes. Somente após isso é que ela poderá se livrar do marido de uma vez por todas. Durante uma conversa com Hélio, Agatha deixa claro o que está realizando, fazendo com que o herdeiro entre em surto. O castigo da víbora chega mais cedo do que parece. Agatha vai morrer primeiro que Antônio. Vítima de uma armadilha ardilosa, Agatha será envenenada, cairá da escada e morrerá com um tiro fulminante no peito. A essa altura do folhetim, Agatha estará planejando desmascarar Irene. Agatha descobre crime de Irene e resolve desmascará-la em rede nacional. Descobrindo que a rival foi responsável pela morte do próprio filho, a ex-presidiária resolve expor tudo durante uma coletiva de imprensa. No entanto, Agatha morre antes de conseguir revelar toda a verdade sobre a morte de Daniel. Agatha fica espantada ao descobrir sobre o exame de sangue em Antônio. Em Terra e Paixão, os desafios de saúde enfrentados por Antônio estão intimamente ligados às artimanhas de Agatha para tumultuar a mente de seu marido. No entanto, os próximos episódios podem ser decisivos para a revelação da verdade. O fazendeiro será encaminhado ao hospital e, naturalmente, o médico solicitará um exame de sangue, gerando apreensão na grande vilã. O desfecho do exame pode expor a presença de uma substância utilizada pela megera na elaboração de chás. Apesar de aparentemente inofensivos, esses chás de Agatha têm o poder de deixar Antônio completamente atordoado. A situação torna-se ainda mais alarmante quando o fazendeiro começa a sentir-se mal diante de sua família. Petra desempenhará um papel crucial ao prestar assistência ao pai, já que o restante da família se encontra distante.
Daniel faleceu, Irene perdeu seu status de esposa para sua maior adversária, e Caio finalmente percebeu que é hora de estar ao lado de Aline. Esse se configura como o principal desafio para Agatha, que chega a travar discussões acaloradas com Ellie na tentativa de adiantar o casamento do engenheiro. No entanto, ele se mostra decidido a resistir à pressão materna. É nesse contexto que o resultado do exame de sangue se revela como uma verdadeira bomba na vida da vilã. Diante disso, Agatha buscará maneiras de contornar as perguntas após a divulgação dos resultados, podendo optar por desviar dos questionamentos ou até mesmo forjar documentos hospitalares. Marino terá mais um crime para investigar e ficará diante do corpo de Agatha após a esposa de Antônio ser assassinada na mansão dos La Selva. O namorado de Lucinda cairá para trás ao descobrir o que aconteceu com a maior inimiga de Irene. Após dar início às investigações, Marino terá um encontro com o médico legista e constatará que Agatha foi envenenada. Ao delegado, o perito dirá que a esposa de Antônio ingeriu uma grande quantidade de uma substância letal, e a identidade de quem cometeu o crime será revelada. Marino investiga a morte de Agatha. Após se deparar com o corpo de Agatha e começar a investigar mais uma morte em Nova Primavera, Marino descobrirá que a esposa de Antônio La Selva foi vítima de um crime cruel. A dona I foi envenenada, dirá o médico legista Marino, que começará a buscar pela pessoa que teria cometido o crime. Conhecida por seus chás da morte, a esposa de Antônio La Selva acabará provando do próprio veneno pelas mãos de quem menos poderia imaginar. Angelina será responsável por envenenar Agatha, e a descoberta deixará Marino atônito em Terra e Paixão. Após óbito de Agatha, Caio e Aline terão final feliz. Ao mesmo tempo em que Terra e Paixão passará por momentos de tensão com a morte de Agatha, o final feliz de Caio e Aline ficará ainda mais próximo de acontecer. Após o óbito da vilã, a novela exibirá momentos felizes com um novo pedido de casamento do mocinho à protagonista. Além disso, o casal descobrirá que serão pais de gêmeos. Os próximos capítulos de Terra e Paixão prometem reviravoltas surpreendentes, principalmente no que diz respeito à relação entre Angelina, a governanta dos La Selva, e Agatha. As tensões começam a se intensificar quando Angelina, que até então parecia ser uma fiel escudeira de Agatha, começa a desconfiar das intenções de sua patroa após flagrá-la polvilhando um pó suspeito na comida de Antônio. Angelina conta para Caio tudo o que viu. A governanta, curiosa e desconfiada, confronta Agatha sobre o ingrediente estranho, recebendo como resposta que se trata de uma erva indiana com propriedades anti-inflamatórias. Ainda que Agatha tente desviar o assunto, explicando que a erva ajudaria na recuperação de Antônio de um ferimento, Angelina permanece incerta. Essa incerteza aumenta quando Agatha nega compartilhar a erva com Angelina, sugerindo um chá de gengibre, mel e limão para o problema de garganta da governanta. A situação se agrava quando Antônio começa a apresentar sintomas de envenenamento, como tonturas e fraqueza, culminando com sua hospitalização. Apesar disso, Agatha insiste em cuidar dele em casa. Paralelamente, Angelina começa a compartilhar suas suspeitas com outros personagens, incluindo Caio, filho de Agatha, levando à descoberta chocante de que a erva utilizada por Agatha tem o poder de deixar uma pessoa inconsciente. Agatha parece morta. Esta revelação é o ponto de partida para uma série de eventos dramáticos. Caio, horrorizado com as ações de sua mãe, decide agir e denuncia Agatha à polícia. Enquanto isso, Marino obtém uma ordem de prisão contra a bruxa. No entanto, um giro inesperado ocorre quando eles chegam à casa dos La Selva para encontrar Agatha já morta, adicionando mais uma camada de mistério e intriga à trama. Muitos serão suspeitos de terem assassinado a mãe de Caio, inclusive Angelina. Nos próximos emocionantes capítulos de Terra e Paixão, Aline se vê diante de uma revelação que transformará radicalmente sua vida. A filha de Jussara descobre que está esperando os gêmeos, mas a alegria dessa revelação é eclipsada pela notícia de que sua gravidez é de alto risco. Vítima das artimanhas e perseguições de Antônio, o poderoso rei da soja, Aline toma uma decisão drástica para proteger seus filhos e a si mesma. Temendo as possíveis represálias do milionário,
ela opta por se refugiar em um convento fora da cidade, até o nascimento dos bebês. Ao longo da trama, Aline enfrentou diversos desafios nas mãos de Antônio, incluindo um sequestro relâmpago e acusações infundadas. O magnata, determinado a obter as terras da viúva, não hesitou em usar métodos extremos, chegando a contratar um atirador profissional para eliminar Aline. Por sorte, a intervenção corajosa de Jonatas evitou o pior, mas deixou sequelas físicas. Diante do alto risco de gestação e das ameaças iminentes, Aline compartilha seu plano com Caio, seu noivo, e com Rodrigo. Rodrigo sugere levá-la para um convento na capital, onde sua irmã, uma freira, reside, oferecendo um ambiente seguro para a gestação. A cena promete ser marcante, revelando a força e a determinação de Aline em proteger a vida que carrega em seu ventre. A fuga para o convento não apenas simboliza a busca por segurança, mas também desencadeia uma reviravolta na trama, preparando o terreno para momentos intensos e surpreendentes na novela das 9, cativando ainda mais os telespectadores com desdobramentos emocionantes. Dado como morto, Geólogo faz retorno triunfal e ajuda Aline. Vítima de Antônio La Selva, Vinícius foi baleado pelo vilão ao ser flagrado na cama com Irene e deixou muitos acreditarem que ele havia morrido. Agonizando na mata, o geólogo acabou sendo salvo por Jurecê e seus filhos e passou a receber cuidados da família do indígena após perder a memória. Com o decorrer da trama, Vinícius recupera as lembranças e terá papel fundamental para ajudar Aline a derrotar Antônio La Selva na justiça. O geólogo aparecerá de surpresa no tribunal e será o responsável por salvar a viúva do golpe praticado por Irene. Após recuperar a memória, Vinícius não perderá tempo e correrá para o tribunal, onde estará acontecendo a audiência referente à disputa de terras entre Aline e Antônio La Selva. Na companhia de Iraê, o geólogo entrará de surpresa no local e fará forte revelação diante de todos os presentes. Disposto a ajudar Aline e se vingar de Irene, que o usou para roubar as terras da viúva, Vinícius revelará que a mocinha foi vítima de um golpe e assinou papéis sem saber do que se tratava. Com o depoimento, o geólogo se tornará testemunha-chave e conseguirá salvar Aline das garras de Antônio La Selva na justiça. Desde que conheceu Iraê, Vinícius se sentiu balançado pela indígena e passou a viver um romance com a filha de Jurecê. A moça será responsável por dar forças ao geólogo e ajudará com que ele recobre a memória e faça justiça por Aline durante a audiência. A cena em que Vinícius surpreende a todos no tribunal deverá acontecer na reta final da trama.